para alcançar o objetivo que eu tracei. E se ele é justo, e se ele nasceu no coração, comunga com a minha razão, por que não? Por que a pedra vai me impedir, né? Não, a pedra tem que ser tirada do caminho, não como empecilho. Então, a minha luta aqui na universidade sempre tem sido essa. E eu vou falar, assim, 5 minutinhos da coordenação de capacitação e potencialização de pessoas, que é o CCAPP, que é o setor, o local onde eu trabalho atualmente. E ele tem um plano de aperfeiçoamento, que no primeiro momento, quando eu recebi a coordenação, ele tinha só o Projetar, que é o programa de aperfeiçoamento profissional, que visa a capacitação técnica das pessoas, dos servidores. E hoje a gente tem o programa Viva Bem UDESC. E o programa Viva Bem UDESC, ele potencializa pessoas. E esse eu não vou negar, né? É o meu coração nesse programa, porque esse programa fui eu que criei por sentir a necessidade dos próprios servidores, das pessoas que estão aqui dentro, de ser acolhida, de ser vista como um ser integral, de não só ser vista como um técnico, como uma pessoa que precisa saber sobre financeiro, sobre legislação, sobre licitação. Então, a gente tem o Projetar, que tem um foco nisso. Pode passar a próxima tela. O Projetar, então, ele visa isso. É a capacitação técnica, porque a gente precisa enquanto servidor. Não podemos negar. É importantíssimo eu saber fazer aquele trabalho ao qual eu fui contratado. E fazer de qualquer jeito? Não, em hipótese alguma. Fazer com qualidade. Então, no Projetar, no setor de capacitação, a gente prima por qualidade. Pelo profissional que a gente vai trazer para capacitar as pessoas no melhor que elas podem fazer. Então, o Projetar, ele cada dia cresce mais também. Porque a gente tenta desenvolver o melhor que a gente pode, de acordo com a necessidade da UDESC. Mas, próxima tela, a gente criou, então, o Viva Bem, que primeiro, no ano passado, ele era Vivendo Bem. E hoje a gente criou essa marca linda, vocês não concordam que está linda? Vocês são os primeiros a estarem vendo ela. Eu me apaixonei. Foi uma parceria que a gente fez com o Inventório, que é os meninos ali do Design e Moda, do CEARTE. Nós estamos nesse processo desde o ano passado. Na metade, mais ou menos um ano, a gente está construindo, desenvolvendo para chegar na marca do Viva Bem, que agora é de Vivendo. Eles sugeriram que fosse Viva Bem, né? Então eu achei que ficou legal. Então o programa de potencialização pessoal da UDESC tem uma marca, que eu acho que é uma marca bem significativa, que ela pode ter várias leituras nessa imagem. E ele busca o quê? Qualidade de vida. Equilíbrio entre as dimensões física, psicológica e espiritual. Porque nós não somos seres máquinas, nós somos seres humanos. Só a parte técnica, eu fico assim, capenga, eu fico numa perna só. Para eu me equilibrar, eu tenho que ter uma capacitação, uma potencialização. E o Viva Bem vem com esse objetivo de buscar, de trazer para o cotidiano da instituição universitária palestras, cursos e workshops com esse intuito. Né? E é em todas as áreas, o Viva Bem é aberto. Ele traz na área da saúde, da administração, do coaching, de motivação, cultural. E esses eventos eles visam informar, orientar, auxiliar a pessoa a identificar e solucionar os problemas que surgem no cotidiano. E esse problema ele é variado. Né? É uma situação do dia a dia, do cotidiano. É uma situação em casa, com a família, com os filhos, com o marido, que com certeza reflete no trabalho. Nós somos um ser integral. Não adianta dizer que eu vou deixar o meu problema em casa. Eu posso amenizar. Eu consigo já fazer isso. Não trazer e ficar chorando aqui dentro. Mas eu estou afetada. E eu preciso, às vezes, de um acolhimento. Eu preciso de um carinho. Eu preciso de alguém que perceba que naquele dia eu não estou bem. Mas não, às vezes a gente quer tratar como máquina. Não, você tem que produzir. Calma, não é bem assim. Só que aí o Viva Bem, qual é o objetivo maior? É trazer, como a gente vai trazer hoje nas 2 palestras, a porta para a própria pessoa achar a solução. Porque, gente, tá tudo aqui, ó. Não adianta a gente achar que é fazer na terapia, que a culpa é do governo, é do marido, é da universidade, é do local de trabalho. Não, não é fora que vocês vão encontrar a solução de nada. É dentro. Qual o passo que eu vou dar? Onde eu vou encontrar a solução para aquilo que me aflige? Se não é dentro de mim, a resposta está dentro de mim.
A hora que eu percebo isso, eu trago aquilo, para minha responsabilidade. É difícil, porque a gente gosta de botar a responsabilidade no outro, mas a responsabilidade é nossa, sempre, em qualquer situação. Não se coloquem como vítima, se coloquem como responsáveis por resolver. Essa é a primeira postura de quem quer ser vencedor, de quem quer saber cuidar das suas finanças, por exemplo, né? Pegando o exemplo da Paula ali, de que vai falar hoje. Aí minha vida é uma bagunça financeiramente. Aí a culpa do marido que não sabe controlar, a culpa é do filho que só gasta, a culpa é do salário que é muito baixo. Tá, mas essas são situações reais. E o que eu vou fazer com elas? Como eu vou fazer para mudar isso? Qual é a minha responsabilidade nisso? Até onde eu posso mexer? Se eu trago isso para mim, eu resolvo. Se eu não trago para mim, eu vou continuar reclamando. E vou morrer reclamando. Porque a solução não vai vir mesmo do outro. A solução vem da gente. Então, o Viva Bem, ele tem esse papel na universidade. Cada dia ele cresce um pouquinho, cada dia ele está sendo mais conhecido. E eu fico muito feliz, porque eu estou conseguindo atingir esse objetivo maior, que é sensibilizar as pessoas de que elas podem olhar para si. É esse olhar. É olhar para dentro. É se acolher. Se eu não me acolho, eu quero que o outro me acolha. Como vai ser isso? Não vai. Eu tenho que me acarinhar, eu tenho que ser amorosa comigo, para receber amor de volta. Entende? É pesado. E é isso que eu vivo. E por isso que eu falo assim, com experiência própria, né, de coração mesmo. Então, Viva Bem, hoje, então, é um evento, Viva Bem, em parceria com o Equality, que a Sônia vai falar rapidinho para vocês. O que é o Equality, qual é o objetivo do Equality, que no caso, aí depois a gente vai ter uma segunda palestra, acho que todos têm a programação na pastinha, só para não se perder do tempo, né? Então eu passo agora a palavra para a nossa parceira, para a Sônia, e muito obrigada. Só para que vocês entendam o que eu quero falar aqui, esse é um programa financiado pela União Europeia e tudo que a gente faz, a gente tem que mandar prova, fotos de que a gente está fazendo, filmes de que a gente está fazendo. Então, tem que aparecer isso aqui nas fotos, é um requerimento do financiador. Eu vou falar aqui sobre o programa Jornadas de Mentoring Equality, que nós estamos lançando hoje aqui na UDESC. É um programa dentro do programa Equality, que é um programa de lideranças nas instituições de ensino superior na América Latina e na sociedade. É um programa financiado, como eu disse para vocês, pela União Europeia, e que nós temos. A UDESC é a representante desse programa no Brasil. É um programa de que fazem parte 18 países da América Latina e 4 países europeus. A UDESC é a única universidade brasileira a fazer parte desse programa. Então, esse programa já vem sendo desenvolvido na UDESC há quase 2 anos. E como uma das atividades desse programa de lideranças femininas, a gente vai lançar hoje o programa de mentoring, de mentoreo, não existe uma palavra em português, mas de mentores para jovens lideranças femininas. Então, nós vamos começar hoje. Temos aí uma lista de inscrição que nós vamos passar para quem quiser se inscrever nesse programa, que a partir dessas 2 palestras já está se iniciando. Nada impede que participem homens, mas a ideia do programa é você pegar profissionais bem-sucedidos e conhecedores de uma área e passar a sua experiência para outras mulheres. A gente está chamando de jovens lideranças, mas nada
limita em termos de idade. A ideia é que eu passe a minha experiência para quem quer saber como que eu vivenciei a minha experiência profissional. Diferente de coaching, que nós vamos convidar uma especialista em coaching que virá falar para nós sobre esse tema. Mas então, basicamente, nós estamos começando... Giovanni, você vai passando para mim, por favor. Eu queria começar, mais ou menos, dando uma ideia para vocês do conceito de mentoring. Giovanni. Mentoring, na verdade, então, é o oferecimento de conselhos, informações ou guia que uma pessoa faz, uma pessoa que tem experiências e habilidades em benefício do desenvolvimento pessoal e profissional de outra. Essa é a ideia do programa. Trazermos profissionais experientes para passar a sua experiência. Segue, Giovanni. O mentoring, ele vai propiciar o desenvolvimento da pessoa desde o seu próprio autoconhecimento, permitindo conhecer suas forças e fraquezas, possibilitando o questionamento de crenças, valores, estereótipos, papéis e o desenvolvimento de habilidades por meio do contato para reforço com um mentor ou uma mentora que lhe sirva de modelo. De repente eu posso pensar, eu não dou para isso, eu não sei fazer isso. E eu vejo que a pessoa que foi muito bem sucedida sofreu muito para virar uma pessoa bem sucedida. Ou teve que superar alguns entraves pessoais do meio e se superar pessoalmente e profissionalmente para virar bem sucedido. Os mentores ou mentoras, porque nós vamos trabalhar, eu estava falando com um convidado especial nosso, que é um expert na área de finanças, que serão mentores ou mentoras. É um programa para mentorear mulheres, mas eu posso trazer homens que passem essa experiência. Eu liderei uma equipe feminina e que era fantástica por isso, porque agia dessa forma. Então, os mentores ou mentoras favorecem o incremento da autoeficácia através da aprendizagem. Eu estou trazendo teoria a respeito do que é mentoring. Através da aprendizagem social, aprendendo de outros que já tenham passado pelos mesmos problemas ou situações. É essa a ideia que a gente quer passar no nosso programa de mentoring. E nesse programa de mentoring, a gente quer trabalhar a questão do empoderamento das mulheres, o empoderamento de mulheres. Eu tenho sempre alguém que chega para mim e fala: que legal, você tem um programa da Luluzinha, as mulheres contra os homens na UDESC. Não é isso. Não é nada disso. Todos os organismos internacionais falam que você terá uma economia potencialmente, desenvolvimento de economias potencialmente mais fortes, se você envolver todo o potencial de força de trabalho nos processos produtivos, homens e mulheres. Então, a gente tem poucas mulheres com poderes de decisão, em cargos de tomada de decisão, por uma questão cultural. Não necessariamente porque elas sejam pior formadas ou pior qualificadas. Muito pelo contrário, a gente pega as estatísticas, hoje, por motivos diversos que não se vai discutir aqui, você tem muito mais mulheres se formando nas universidades do que homens. A família tem que investir, alguém bota o menino para trabalhar e paga a faculdade para a menina. Talvez por isso, por uma série de fatores. Mas você não tem, quando você vai pegar os cargos de chefia, os mais altos salários, essa posição se inverte. Então, a ideia é você, quando a gente fala em equidade, é equiparação de oportunidades. Então, no nosso programa, a gente vai falar do empoderamento como ferramenta de mentoring. O empoderamento das mulheres em todos os âmbitos da atividade econômica é uma estratégia fundamental para criar economias fortes, alcançar sociedades mais estáveis e justas e o desenvolvimento sustentável. Para isso é necessário não só uma mais efetiva capacitação das mulheres em todos os níveis, porque não somos só nós as universitárias, você tem a mulher lá do campo, você tem a mulher que tem todos os tipos de atividades que precisam ser capacitadas, mas também a capacitação e também o acesso ao emprego, ao poder de decisão e salários compatíveis. Porque na hora, estamos todos aqui, nós estamos no meio acadêmico, os títulos são muito valorizados. Somos todos doutores. Na hora de quem vai mandar, manda ele, não mando eu.
Na hora de quem vai acabar ganhando mais, ele vai porque ele vai ter um cargo mais alto e eu fico para trás. Então, por quê? É essa a nossa questão, não é briga de homem contra mulher, porque isso já ficou no passado. Anos 60 foi o ápice, quando se tirava o sutiã para parecer que todos éramos iguais. Isso acabou, passou, isso não existe mais. Estamos num outro momento. Então, para alcançar esse empoderamento, necessitamos de ferramentas e o mentoring pode ser uma dessas ferramentas. Passa, por favor. Então, o programa de mentoring da UDESC, ele, como eu já disse para vocês, faz parte do projeto Equality, de fortalecimento de lideranças femininas nas instituições de ensino superior da América Latina e na sociedade, que é um programa desenvolvido na UDESC com o apoio da União Europeia. Nós temos recursos da União Europeia para fazer esse programa funcionar aqui no Brasil, tendo a UDESC como sede. O objetivo geral desse programa de mentoring é dar apoio à comunidade universitária feminina para melhorar as possibilidades de adquirir posições de liderança e promover a colocação de estudantes em trabalhos de alta qualidade em colaboração com o setor empresarial. A gente quer trazer as empresas para cá e mostrar que a gente tem potencial de gente qualificada para ir lá e exercer os cargos de liderança e tomar decisão e comandar vários tipos de atividades, e que a gente tem consciência disso. E que nossos profissionais têm consciência disso, tanto os nossos profissionais, homens quanto mulheres. O nosso grupo meta é a comunidade universitária, mas não é só a comunidade universitária. Então, estudantes de graduação e pós-graduação, jovens pesquisadoras, professoras, pessoal administrativo, os egressos da UDESC e também egressos de outras instituições do entorno e empresárias, políticas, representantes de associações e outras. A ideia é trazer mulheres para discutir juntos com os homens como avançar no nosso papel na sociedade e no mercado de trabalho. Quanto maior a diversidade dos integrantes, maiores serão as possibilidades de impactar na geração de estratégias, políticas e ações que fortaleçam a liderança das IES, a liderança feminina nas IES na sociedade. Porque, de repente, esse aqui é o grupo meta, de repente eu trago aqui uma mulher que já saiu do mercado, que teve toda uma trajetória e que está em casa, e que pode vir aqui e relatar para a gente, olha, gente, eu passei por isso, eu avancei por esses caminhos, eu enfrentei esse tipo de problema, superei dessa forma. Isso contribui para o nosso empoderamento pessoal e coletivo. Certo? Qual é o nosso papel? O nosso papel aqui do programa Vivendo Bem, do programa Equality, que estamos em ação conjunta. Ajudar as mulheres jovens a alcançar o seu potencial. E repito que jovem aqui não tem uma faixa etária definida, tá? As mulheres. Contribuir para que se sintam mais acompanhadas, como disse a Cláudia, durante a vigência das jornadas de mentoring. Também pode ser um muro das lamentações, porque não? Ai, gente, eu não avanço, eu não consigo, eu tenho medo, eu não consigo falar em público. Quando o chefe fala, eu entro em pânico. Nós vamos fazer aqui uma das nossas falas, eu pretendo preparar, e como se colocar em público. Porque, às vezes, a gente vê mulheres que têm 1000 contribuições a dar, e numa reunião como essa, fica assim, ai, não vou falar, ai, meu Deus, eu acho que ninguém vai ligar. Como se colocar, como falar e não receber um cala-boca, ou um olhar de cala-boca, principalmente de um homem, ou de uma autoridade, que normalmente a gente vai ver que as autoridades acabam estando representadas por figuras masculinas, queiramos ou não. Então, nós estamos interessados, ainda no nosso papel, em contribuir para proporcionar e compartilhar apoio, conselho, amizade, conhecimento, reforço e um exemplo construtivo. Não é um clube da Luluzinha, não é um chazinho para conversar fiado. A ideia é trazer gente com experiência, que fale e nos faça refletir, que venha aqui falar e nos faça refletir em conjunto. As características do programa: ele é um programa internacional de treinamento, porque é um programa financiado e com toda uma modelagem nos dada pela Comissão Europeia.
E esse programa vai certificar, é importante para todos nós, e para estudantes, para profissionais, para todos um certificado, e é um certificado chancelado pela União Europeia. Então vai ter certificação dos participantes, que poderá ser bastante valorado pelos empregadores, já que as experiências práticas e a vivência acadêmica comunitária são muito bem avaliadas nas seleções de empregos para todos os níveis. As inscrições do programa se iniciam hoje. Tem uma lista de inscrição. Quem está aqui já assinou a lista de presença. Nós vamos passar uma lista de quem quer continuar a fazer parte do programa de mentoring. Aí a gente vai fazer uma mailing list, vai avisar, temos reuniões tal, vamos chamar fulano para falar. E as inscrições foram abertas já desde o dia 26, nós já temos algumas inscrições, porque nós mandamos uma mailing list para várias pessoas, e até o dia 13/7. Pode passar. Então, muito obrigada por tudo, desculpem ter me estendido um pouco mais, sejam todos muito bem-vindos. A professora Paula agora vai nos dar a sua brilhante fala, que eu tenho certeza que vai ser muito interessante, e depois do coffee break virá aí o professor Fernando, do Cefid, e a professora Gislaine, da Universidade Católica de Brasília, que vão falar sobre esquemas de gênero para todos nós. Muito obrigada. Obrigada. Você viu como fica fácil? Sim, fica tranquilo. Eu só vou tirar um pedacinho pra Ah. Vê onde a Paula sim, tá sim. e põe aí pra falar. Acho que o slide não tem tanto problema filmar. Filmar ela e o flip chart. Sim. Super profissionais na filmagem. Super aperfeiçoadas. Oi, pessoal, boa tarde. Meu nome é Paula Castanho Vaz. Inclusive, por isso que a minha empresa chama PCV Dinheiro, porque tem o meu nome e a palavra dinheiro, que, para mim, eu quero que os meus clientes, desde o primeiro momento que entrem em contato com a minha empresa, seja através de uma propaganda, através de uma rede social ou através simplesmente do nome, já comece a se relacionar com a palavra dinheiro. A gente vem de um mundo que, na realidade, traz uma bagagem, muitas crenças sobre dinheiro, que são, inclusive, crenças que são limitantes, que a gente vem trazendo de gerações em gerações e que fazem com que a gente se relacione de uma maneira a não atrair, a não conseguir se relacionar de uma maneira mais saudável mesmo com o dinheiro. E a reflexão que eu vou trazer aqui hoje para vocês é nesse sentido. Como a gente pode se relacionar melhor com o dinheiro? Dinheiro é bom? Eu gosto. E eu quero que vocês passem a gostar também. Tá certo? A PCV Dinheiro, que é a minha empresa, nasceu a partir da minha experiência pessoal e profissional. Eu sou psicóloga de formação, eu sou coach também e sou corretora de seguros na área de vida e previdência. E especialmente nos últimos 4 anos, eu venho estudando educação financeira, eu venho estudando formas de melhorar não só a prevenção, no sentido de se prevenir em relação a ter dívidas, em relação a se prevenir com produtos também de seguros, para que as pessoas evitem catástrofes nas famílias, assim como também o planejamento financeiro, porque a gente vive numa cultura muito imediatista, especialmente no Brasil, onde a gente tem aí um cenário histórico que vem desde a época da inflação. Na época da inflação, o que acontecia? As pessoas ganhavam dinheiro, a economia passou por um período bem turbulento e de manhã o seu dinheiro valia uma coisa, chegava à noite seu dinheiro valia outra. E muitas vezes você não conseguia nem comprar a mesma coisa que você comprava de manhã no final do dia. E isso gerou uma cultura imediatista, principalmente no brasileiro. Por quê? Porque se você não comprasse agora, pode ser que você não conseguisse comprar mais. E conforme o tempo foi passando, há pouco tempo atrás, a gente entrou num cenário onde o crédito fácil foi implementado pelo governo. E a partir do momento que a gente teve a condição de comprar com crédito fácil, automaticamente a gente... Imagine só, a gente ligado a uma cultura do imediatismo, somado com crédito fácil, por que eu vou esperar 2, 3 anos para eu juntar dinheiro para comprar um carro, se eu posso comprar um carro 60 vezes financiado e sair com ele dirigindo da loja?
né? Então, a gente vem desse cenário. O Skinner, a maioria das pessoas devem conhecer, o psicólogo americano que fez análise do comportamento, ele diz que os nossos comportamentos eles são modelados especialmente por 3 contingências especiais, que é a filogênese, ou seja, a genética, a ontogênese, que é a nossa história de vida, nosso aprendizado familiar, e a nossa cultura. Então, imagine só, a gente vem trazendo comportamentos que muitas vezes estão vindo lá dos nossos avós, dos nossos tataravós, e por conta da gente não ter consciência, a gente vai reproduzindo os mesmos comportamentos. Eu costumo brincar com os meus clientes o seguinte, né? Quantos anos você tem? 38. Você pode falar o teu? 38. 38 anos, ok. Se você nunca parou para pensar na sua vida financeira, provavelmente você vem se comportando há 38 anos da sua vida da mesma maneira. E não está dando errado, porque você está aqui, você está saudável, você tem sua condição financeira, com certeza você tem sua profissão. Então, se a gente não parar para pensar e ser convidado a entender que existe uma forma melhor de se relacionar com dinheiro, mais saudável e principalmente mais sustentável, você vai continuar repetindo todo esse padrão até o final da sua vida. Então, por isso que eu digo, pode passar... no fim, era melhor eu manusear. Uma coisa que eu considero que é o remédio para que a gente comece uma vida financeira e, como as meninas estavam falando, para que a gente tenha uma vida de melhor qualidade, chamando atenção para um projeto que nós estamos aqui, que é o Viva Bem, que agora eles mudaram o nome e me confundiu um pouquinho a cabeça. Mas falar vivendo não tem problema. Vivendo não tem problema, né? Então, mas para que a gente viva bem, a gente precisa de consciência, porque a partir do momento que você toma consciência, você pode fazer alguma coisa com isso. Teve uma vez que eu assisti uma palestra que o palestrante disse o seguinte: a verdade vos libertará ou vos incomodará. Eu achei muito interessante essa frase, porque a partir do momento que você toma consciência e não faz nada com isso, você mesmo vai acabar se punindo, falando, puxa vida, existe um caminho mais fácil, mais sustentável para viver. Então hoje eu estou aqui para convidar vocês a pensar, a tomar consciência para que vocês comecem a buscar ferramentas para ter uma vida financeira mais sustentável e principalmente buscar a independência financeira, que eu vou explicar para vocês o que é. Ontem mesmo, o pessoal do Diário Catarinense me ligou para me perguntar um pouquinho sobre como seria a palestra e tudo mais, e eles me perguntaram o seguinte: Paula, mulher se endivida mais do que homem? Eu, puxa, que pergunta, né? Indiscreta. Na lata. Na lata, né? Eu falei, olha, eu não mais, porque graças a Deus eu venho há um bom tempo remodelando os meus comportamentos, venho treinando novos comportamentos, então eu consegui me libertar daquela cultura de ir no shopping e comprar por impulso. Mas as mulheres, elas acabam comprando realmente mais por impulso, por uma questão até neurobiológica, né? A gente tem aí a nossa TPM, a gente tem o nosso cérebro, a parte do cérebro que faz com que a gente tome as nossas decisões é totalmente diferente do homem. A gente leva esse comando por uma forma mais emocional e o homem de uma forma mais racional. Então, a gente acaba comprando mais por impulso, sim. Mas isso não quer dizer que a gente não tenha inclusive, mais condições de ter uma vida mais organizada. Porque a mulher ela é equilibrista, ela consegue fazer várias coisas ao mesmo tempo, ela tem essa habilidade, né? Só que, infelizmente, ainda as crenças que norteiam as pessoas sobre a mulher e a independência financeira da mulher são crenças limitantes e são crenças pejorativas. Se eu fizer, vou perguntar aqui para vocês agora, aproveitando que tem homens, né? Eu não sei, apesar de que são homens que têm uma outra referência, por isso que estão aqui, né? Mas quando a gente pergunta sobre, uma mulher ela é super bem sucedida e ela é muito rica e independente financeiramente. Qual a primeira coisa que vem na cabeça quando você visualiza uma mulher independente financeiramente? As meninas podem contribuir também, por favor. Cara. Casada com homem rico. Vou até escrever. Essa foi ótima.
É cara? O que mais, por favor? Opa. Que sabe controlar as suas finanças. Opa, essa foi boa. Não tem conhecimento. Tem conhecimento. Sabe controlar. Ah, eu já coloquei aqui, sabe controlar. Tem conhecimento, né? Controla a TPM. Controla o TPM. Controla a TPM. Que controla a TPM, Paulinho. Tá. Controla a TPM. Essa foi maravilhosa. Como é que é? Fala, assusta? Assusta o homem seguro. É. Nossa, perfeito, gente. Era isso mesmo que eu queria ouvir. É bravo. É bem interessante isso, porque assim, uma das coisas que as pessoas mais pensam é isso aqui, tem perfil masculino. E assusta os homens. Toda vez que eu pergunto isso, principalmente quando tem homem junto, essa resposta ela é muito clara, assim, ela afasta os homens, ela é muito independente, ela não precisa de um homem do lado dela. A gente estava conversando sobre isso esses dias, né? Não, ela é meio masculinizada, né? Não. Como se ser independente financeiramente fosse algo exclusivo masculino. Inclusive, eu imagino que na próxima palestra nós vamos ter a oportunidade de entender de onde vem isso de uma maneira, inclusive, mais embasada teoricamente, né? Mas isso daqui é bem interessante para a gente analisar, porque quais são as crenças que norteiam, principalmente a nós mulheres, em relação a dinheiro e em relação a ser bem-sucedida. Porque hoje nós estamos vivendo uma época que as mulheres estão entrando cada vez mais no cenário empresarial, no cenário empreendedor. Eu estou participando lá da CIF Mulher, né, o Núcleo da Mulher Empresária. Nós estamos em 35 mulheres ali, que são mulheres bem-sucedidas, são mulheres que estão se posicionando muito bem no mercado. Muitas delas casadas, são as mulheres equilibristas, que a gente brinca porque elas são bem-sucedidas no casamento, elas cuidam da família, elas cuidam dos filhos e ao mesmo tempo elas estão bem posicionadas no mercado, sendo respeitadas e ganhando dinheiro. Então, o primeiro convite, eu vou falar muito de consciência, porque assim, se a gente tem consciência do que desencadeia os nossos comportamentos, a gente pode gerenciar, a gente pode controlar as variáveis de modo a ter comportamentos mais funcionais. Então o convite é principalmente esse, para que a gente verifique como essas crenças estão limitando a gente, para que a gente não tenha o sucesso financeiro desejado. E aí então eu vou entrar na independência financeira. Independência financeira, ainda pensando em crenças, as pessoas entendem que é ter muito dinheiro. Ter milhões e milhões na conta, você ter uma grande empresa e impactar positivamente o mundo através de ter vários funcionários e ter um sistema de logística muito grande. Só que independência financeira, segundo os especialistas financeiros, inclusive eu trouxe aqui um livro que eu recomendo, que é do Reinaldo Domingos. Ele é um educador financeiro, terapia financeira. O Reinaldo Domingos ele diz o seguinte: independência financeira não é ter muito dinheiro, e sim ter como renda residual, que eu vou explicar o que é, ter como lucro o faturamento mensal que pague 2 vezes o custo da sua vida. Então, o que significa isso? Renda residual, para explicar de uma maneira bem simples, é o seguinte: vamos supor que você vai lá e compra um terreno. Nesse terreno você começa a construir 5 casas. Então você vai passar por todo o processo de construção, né? Você vai lá, vai fazer um projeto, vai contratar a equipe técnica, vai contratar o pessoal que vai executar a obra, vai começar a construir, vai acompanhar. Provavelmente você vai perder alguns sábados e domingos indo lá para acompanhar a obra, para ver se está tudo certinho. Estou falando com detalhes para vocês visualizarem que existe um percurso, existe um trabalho, existe um esforço até que essa construção esteja finalizada. Ok, chegamos lá, daqui 5 anos, vamos supor, você terminou essas 5 casas. Aí você vai alugar essas casas. Ou seja, chega um ponto que trabalhando ou não trabalhando, acordado ou dormindo, o dinheiro do aluguel vai entrar na sua conta.
esse dinheiro do aluguel que entra na sua conta, que você não está trabalhando mais, é o que a gente chama de renda residual. Então, a pessoa ela é independente financeiramente quando ela tem renda residual, não quando ela tem um monte de dinheiro que ela não sabe usar. Entendem? Por exemplo, você pode fazer outros tipos de investimento também. A previdência privada é um tipo de investimento que você, depois de um certo tempo, também consegue ter lucro, e desse lucro você ter as suas contas pagas, independente de estar trabalhando ou não. Tem pessoas que investem na bolsa de valores, investem em imóveis como compra e venda, de modo a formar um patrimônio. Então, a renda residual e a independência financeira, elas estão diretamente relacionadas. Por isso que é interessante a gente perceber que, assim, dinheiro, muito dinheiro, para quem não sabe administrar dinheiro, na verdade, é até uma armadilha. Vocês assistiram aquele filme Até que a Sorte os Separe? Vocês lembram o que aconteceu naquele filme? É brasileiro. Inclusive, esse filme foi baseado num livro do Gustavo Cerbasi. Eu trouxe alguns livros aqui de referência depois para vocês verem. E depois, se quiserem também, eu posso mandar uma lista de referências bibliográficas por e-mail para vocês, tá? Do que eu sugiro que vocês leiam. Mas nesse filme, o que chama atenção é o seguinte: eles ganham na loteria 100 milhões de reais. É muito dinheiro, né? Lembrou do filme? 100 milhões de reais. E o que acontece? Em 15 anos, eles gastam tudo. Particularmente, quando eu vi 100 milhões de reais, eu imaginava que não seria possível você gastar tanto dinheiro em tão pouco tempo. Mas por que eles gastam 100 milhões de reais em tão pouco tempo? Porque eles não sabiam fazer o dinheiro trabalhar para eles. Eles simplesmente gastavam. Percebe? Então, assim, independente da quantidade de dinheiro que você tem, se você não sabe usar o dinheiro e você não sabe ter escolhas inteligentes para trabalhar, fazer o dinheiro trabalhar para você, o dinheiro ele não gera essa independência no teu futuro. Por isso que eu digo, hoje o brasileiro, a gente não tem educação financeira. Embora 2014 foi eleito o ano da educação financeira no Brasil, a gente está só engatinhando. A gente ainda é analfabeto financeiramente falando. Então, quanto mais informações a gente buscar, mais a gente vai conseguir se preparar para administrar grandes quantidades de dinheiro. Eu costumo brincar que, assim, tem momentos da nossa vida que até que bom que a gente não tem tanto dinheiro, porque se a gente tivesse, era capaz de a gente perder e sabe-se lá quando que a gente teria a chance de ganhar tanto de novo. Então, a preparação ela é muito importante. E como que a gente se prepara? Estudando, a gente se prepara buscando, de repente, um profissional no mercado que possa nos auxiliar, um coach, um mentor, né, um consultor financeiro, para ajudar a gente a desenvolver um projeto que leve não só a ganhar mais dinheiro, como também ter essa sustentabilidade e independência financeira. O Fly, vocês lembram da época da Xuxa, que tinha aquele coreógrafo do You Can Dance? O Fly. O Fly, ele tem uma história bem interessante. Hoje, inclusive, ele é educador financeiro por conta dessa história. O Fly, assim, na época que ele entrou na Globo, ele começou a ganhar muito dinheiro e ele morava na favela. Então, para ele, aquela quantidade de dinheiro era sobrenatural. E o que aconteceu? Ele começou a gastar muito, porque ele não tinha o mínimo preparo para lidar com aquela quantidade de dinheiro. Ele chega a contar que ele gastou 22 mil reais numa conta de telefone no mês. Era assim, era absurdo. Ele trocava de carro praticamente a cada 3 meses, comprava roupa, viajava, saía nas noitadas, balada, porque ele era bem jovem, né? E aí ele conta que a Globo começou a pagar uma bolsa para ele estudar marketing. Só que o acordo deles, da Globo com ele, foi o seguinte: olha, se você reprovar na faculdade, a gente para de pagar a bolsa para você. Ah, ok, então tá bom, foi estudar. Aí, no 4º mês, ele entrou numa disciplina chamada Marketing e Finanças. Eu estava assistindo uma entrevista dele esses dias de novo e ele falou assim: até hoje eu não sei o que é essa disciplina. Ele simplesmente... Ele não tinha... Não, ele ia na aula, mas ele dizia: gente, não consigo entender. E ele chegou ao ponto de pedir para o professor dele passar ele de ano. Ele falou: pelo amor de Deus, professor, eu vou perder a bolsa lá da Globo. Eu preciso passar de ano. E ele até representa o professor, diz que o professor era bem sério e um pouco irônico, e diz que o professor disse para ele: não posso fazer nada. E ele reprovou. Naquele momento ele perdeu a bolsa que ele tinha da Globo, era um acordo, né? E obviamente ele perdeu.
E o que aconteceu? Ele falou assim, eu tinha duas opções naquele momento. Eu podia sentar, me lamentar e continuar da mesma maneira, eu ia continuar trabalhando ali e tá tudo certo. Ou eu podia tomar uma decisão de tomar as rédeas da minha vida e fazer alguma coisa diferente. Aí ele falou, foi o que eu fiz. Eu tomei uma decisão, comecei a ler. O primeiro livro que eu li foi Pai Rico, Pai Pobre, do Robert Kiyosaki. E nesse momento eu comecei a entender que eu estava totalmente errado. Que eu não sabia, eu não tinha a mínima ideia do que eu estava fazendo com a minha vida. Quando ele foi fazer um balanço geral da história financeira dele, ele estava devendo mais do que 10 vezes o valor que ele ganhava. Se a gente parar para pensar quantas pessoas estão devendo dinheiro a ponto de ser muito mais do que a própria pessoa ganha por mês, e que se ela trabalhasse, continuasse trabalhando, ela não vai conseguir saldar todas as dívidas. Foi nesse momento que ele também leu O Homem Mais Rico da Babilônia, que é um livro de educação financeira também bem interessante, que o autor diz o seguinte, que a cada 10 moedas que ele ganhava, ele guardava uma. E dessa maneira, ele sempre estava se pagando. Aí ele falou assim, não, eu já fui mais além. Como o meu problema, o meu buraco era mais embaixo, eu fiz o seguinte, ele construiu a própria regra de a cada 10 moedas, ele guarda 3, ou seja, ele guarda 30% de tudo que ele ganha para poder sobrar dinheiro para, naquela época, pagar as contas e depois ter como investir. Então, esse assim, um dos maiores segredos da educação financeira, de uma vida independente e sustentável, é gastar menos do que ganha e se pagar. Começar a se pagar. Escolher uma porcentagem, um valor que faça chuva, faça sol, esse dinheiro você não mexe, esse dinheiro é teu, para que você possa começar a fazer uma reserva financeira. E a segunda dica que complementa essa é o seguinte, aumentar o seu faturamento. Ele fez isso. Como ele tinha uma habilidade de vendas e ele conhecia muitas pessoas, ele começou a vender camiseta, boné dentro da própria rede de relacionamento dele e assim ele começou a aumentar o faturamento. E todo mundo tem um talento, todo mundo tem alguma coisa que sabe fazer. E a gente pode utilizar isso a nosso favor para que a gente possa aumentar os nossos ganhos. Então, por exemplo, você pode vender alguma coisa, você pode fazer uma palestra, você pode cantar, não sei qual é o seu dom. Tem pessoas que ganham dinheiro extra com diversas coisas, mas o mais importante é que você busque dentro de você, como as meninas estavam falando, a gente tem que saber, né, Cláudia, aquilo que dentro de você te leva como um valor próprio, como um valor pessoal, porque às vezes o que é bom para mim, para você não é. Vou dar um exemplo de uma cliente minha que a gente estava conversando esses dias. Ela falou, Paula, eu descobri que eu gasto em torno de R$9.000 por ano com roupas, sapatos e joias. Eu adoro comprar roupas, sapatos e joias. Só que eu cheguei ao ponto de olhar no meu guarda-roupa e eu tenho tanta coisa nova que eu nunca usei. Contei, ó, que bom, que bom. Que bom. Então, e ela falou, né, gente, R$9.000 por ano eu tava gastando, comprando roupa, sapatos e afins, e eu olhava no meu guarda-roupa, tem um monte de coisa nova que eu não uso e eu tava achando um desperdício. E desde o ano passado, ela tomou a decisão de diminuir esse gasto com esse tipo de coisa. Só que um dos erros que ela estava cometendo, sem perceber, lembra da consciência? A gente tem que despertar a consciência, porque senão a gente acaba se auto-sabotando. Ela estava gastando menos, ela passou a gastar R$3.000, só que ela não estava fazendo nada com esses R$6.000 de diferença. E esse é um dos erros que a gente costuma fazer. A gente se sacrifica por alguma coisa, só que se a gente não se dá a recompensa, ou se a gente não tem um objetivo que vai nortear esse sacrifício, vai chegar um momento que ele não vai se autossustentar. Então ela ia começar a gastar tudo de novo. Então nós construímos dentro dos valores dela uma tarefa. Ela começou a fazer o seguinte, Paula, se eu dividir R$6.000 por 12, dá R$500. E eu tenho condições, porque o faturamento dela permitia que ela gastasse 9.000 com roupa e permite que ela guarde R$500 por mês. Mas ela falou, R$500 por mês de uma vez só é muita coisa. Então, como que nós fizemos? Para ficar leve para ela, percebe que a gente fez algo baseado nos valores dela, baseado nas necessidades dela, e quem definiu que ia fazer aquilo foi ela, não fui eu. E aí ela começou a guardar R$125 por semana.
E agora ela já está com R$1.060, porque teve uma outra atividade que ela fez também, R$1.060 guardado em mais ou menos 3 semanas. Então, percebe? Então, a dica que eu dou para vocês, baseado nesse caso que eu estou contando, é o seguinte: descubra dentro da sua vida financeira atual onde o dinheiro está vazando, onde sem perceber você está gastando dinheiro que sem sacrifício, sem sofrimento, você poderia transformar isso numa reserva. Por exemplo, Paula, eu coloco o carro no estacionamento, mas eu até moro um pouco perto do meu trabalho. Então, se você fosse a pé para o teu trabalho, ou se você pegasse uma carona para o teu trabalho, será que você não poderia guardar aqueles R$250 de estacionamento que você gasta? Agora, e se você fizer isso, mas não guardar os R$250, ele não vai se autossustentar. Então, a dica aqui é: verifique, guarde, verifique, veja o que você pode cortar sem sofrer e faça algo com isso. E, de preferência, coloque um objetivo de comemoração junto. Aí, vou contar só mais um exemplo sobre isso para fechar essa linha de raciocínio. Essa mesma cliente, ela fuma e não quer mais, ela diz que ela quer parar de fumar ou pelo menos diminuir a quantidade de cigarro. E aí ela se fez uma autotarefa também. Ela falou assim: a cada cigarro que eu deixar de fumar, eu vou guardar 50 centavos. Ah, interessante, ok. E aí ela fez o seguinte: a cada R$100 que ela alcançar por essa caixinha, que ela tem uma caixinha específica do cigarro. Então, quando ela alcançar R$100, ela vai comer num restaurante que ela adora, que tem um lanche especial lá, que ela gasta R$40 para comer. Ou seja, ela vai ficar com R$60 guardado na caixinha e vai comemorar comendo aquilo que ela gosta. Então, dessa maneira, você tem uma atitude financeira inteligente, vai engordar. Não, mas a gente está vendo que uma parte desse faturamento vai para o personal trainer, tá? Mas excelente observação, muito obrigada. Vou falar para ela correr com o personal. Vai ter que comprar roupa de novo. Olha só quanta coisa. Obrigada, eu vou considerar isso com ela. Mas é que ela não precisa sempre comer. Ela pode, o primeiro prêmio foi comer, o segundo não vai ser comer, vai ser passear. Olha que legal, é isso que é a questão. Cada um vai encaixando no seu valor aquilo que é mais importante. Mas a moral da história é: se você não gerar sobras, se você não gerar recurso a partir do seu próprio salário, e se você não fizer alguma coisa com isso, isso vai ser só mais um comportamento banal que você vai introduzir e daqui a pouco você vai esquecer. Entendeu? Então, vamos fazer alguma coisa com isso. Falando em fazer alguma coisa com isso, eu até me lembrei agora da questão do propósito, né? Porque quando a gente fala de propósito, de missão de vida, muitas vezes as pessoas associam assim: como que eu impacto positivamente o mundo? Eu mesma, por experiência própria, eu tinha uma ideia de que assim, eu tinha que ter uma grande empresa, eu tinha que estar assim, de ser famosa no mercado, eu tinha que ter atendido não sei quantos mil clientes para que eu pudesse de alguma maneira impactar positivamente o mundo. Aí depois eu fiz uma retrospectiva, eu falei: pera lá, mas para eu chegar a ser uma grande empresa, para ter atendido tantos clientes e impactar positivamente o mundo, eu vou ter que passar por um processo. E como que eu me motivo? Como que eu levanto da cama todos os dias para fazer essa diferença no mundo? Para impactar positivamente o mundo à minha maneira, à minha proporção? Eu tive a grata experiência, o grato presente da vida de conhecer a Cláudia. A Cláudia é uma pessoa que tem me ensinado muito. Em muito pouco tempo a gente acabou, inclusive, criando um vínculo de amizade. Por conta acho que da sintonia que a gente tem, dessa questão de querer ajudar as pessoas, de querer melhorar o mundo. Eu aprendi com ela que a nossa maneira e proporção, independente do salário, independente do tipo de atividade profissional que você faz, você pode, com aqueles talentos que a gente citou lá atrás, ou com algo até mais que esses talentos, que é algo que vem de dentro da gente, a gente pode impactar positivamente o mundo. Teve um dia que eu e o Henrique viemos aqui, na UDESC,
E aí, de repente, a gente estava indo embora, a gente finalizou a nossa reunião com a Cláudia, e a Cláudia foi atrás da gente ali na cantina. Ela chegou com uma caixinha, e falou, fecha o olho. Ai, meu Deus, vai dar choque? Não vai, pode fechar o olho, confia. Legal. Eu fechei o olho, ela abriu a caixinha, peguei esse papelzinho aqui, que eu guardo com muito carinho. O Henrique pegou também um papelzinho, é uma promessinha. Que, inclusive, nesse dia dizia assim para mim: não erramos quando damos muito de nós. Erramos quando esperamos o reconhecimento de alguém que não sabe valorizar a sinceridade que lhe damos. Eu fiquei bem emocionada na hora, porque parece que era exatamente aquilo que eu precisava ler. E então eu comecei a refletir sobre como a gente pode fazer a diferença na vida das pessoas, a nossa maneira. Às vezes é um sorriso, às vezes é uma forma de falar, e às vezes é enfim, é algo que você contribui para o mundo da sua maneira especial e peculiar. O Deepak Chopra, que é um médico e estudioso do comportamento humano, ele diz o seguinte: a gente ainda é norteado mais pela lei da escassez do que pela lei da abundância. O que é isso? A gente entende, até pelas aquelas crenças que a gente trabalhou lá no começo, as crenças limitantes que norteiam os nossos comportamentos, principalmente em relação ao dinheiro, a gente entende que para um ganhar, outro tem que perder. Não sei se vocês já pararam para pensar nisso. Inclusive, eu estava conversando com uma cliente esses dias que ela me disse assim: Paula, eu acredito que todo mundo tem que ganhar e eu contribuo para o ganha-ganha. Só que um pouquinho mais de conversa, a gente chegou num ponto que a gente viu. Ela acreditava, porque agora ela já está remodelando essa crença, né? Ela acreditava que alguém sempre tinha que perder. E, por incrível que pareça, esse alguém sempre era ela. Porque a gente acredita, como a gente acredita que não merece ter dinheiro muitas vezes, né? Até nesse slide tem essa pergunta: merecemos ter dinheiro? Quando que a gente merece ter dinheiro? A gente merece quando a gente contribui, quando a gente tem um porquê. Porque caso contrário, se a gente não tem um porquê levantar da cama todos os dias, a gente acaba vivendo aquela vida Zeca Pagodinho, sabe, da música? Deixa a vida me levar. E vai seguindo, e vai passando os dias, e a gente está só vivendo. Eu tenho um slogan que é assim: estar vivo não é uma escolha, mas viver é.